Olá, amigos, é um prazer tê-los aqui. Meu nome é Gabriel, estou entusiasmado por iniciar mais essa jornada de aprendizado e reflexão teológica com vocês. Hoje vamos explorar o seguinte tema: o que o candelabro na Bíblia nos ensina sobre a presença de Deus? O candelabro mencionado na Bíblia, também conhecido como menorá, desempenhou um papel significativo no sistema de adoração ordenado por Deus no tabernáculo e mais tarde no Templo de Salomão. De acordo com Êxodo capítulo 25, Deus deu instruções detalhadas a Moisés sobre a construção desse candelabro. Ele era feito de ouro puro batido e se destacava como o objeto mais adornado do tabernáculo, e foi colocado do lado de fora do véu, dentro do lugar santo. A menorá, como um suporte com 7 lâmpadas separadas, cuja altura assegurava que houvesse luz sobre a mesa dos pães da proposição, que ficava de frente dela, conforme o livro de Números capítulo 8, versos de 1 a 4. Essa responsabilidade de manter as lâmpadas acesas era dever dos sacerdotes. Eles deveriam encher as lâmpadas com óleo para mantê-las queimando, como descrito no verso 21 de Êxodo capítulo 27, que diz assim: desde a tarde até pela manhã, isto é, do pôr do sol até o seu nascente, mas não durante o dia. Isso fica claro em 1 Samuel capítulo 3, verso 3, na noite em que Deus se revela e chama Samuel para o ministério profético. Samuel estava dentro do templo, e ao que parece isso fazia parte do serviço nazireu. O texto diz assim: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Ou seja, ainda estava escuro, a manhã não tinha raiado. Na Bíblia, encontramos diversas referências à luz como símbolo da presença e da revelação de Deus. Por exemplo, Deus se manifesta na sarça de fogo para Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 2. A coluna de fogo que guiou os israelitas durante sua jornada pelo deserto, descrita em Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22. Essa coluna também era a manifestação visível da presença de Deus, iluminando o caminho do povo e representando sua orientação e proteção. O fogo desempenha um papel importante também nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 19, versos 16 a 18, quando Moisés recebeu os mandamentos no Monte Sinai. Ele o fez na presença de Deus, que estava envolto em fogo. No Novo Testamento, Jesus faz uma declaração significativa em João capítulo 8, verso 12, onde ele se descreve como a luz do mundo. Isso enfatiza sua natureza divina e sua capacidade de guiar as pessoas à verdade espiritual. Assim como a coluna de fogo e o candelabro simbolizavam a orientação e a presença de Deus. Já no Novo Testamento, as menções ao candelabro aparecem predominantemente no livro de Apocalipse. No capítulo 1, versículos 12 e 20, há referência a 7 candeeiros de ouro. O apóstolo João escreveu no verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. No verso 20, ele continua a escrever, dizendo o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. No contexto do capítulo 1 de Apocalipse, João ele relata a imagem de alguém semelhante a um filho do homem no meio dos candeeiros, vestido com vestes talares e cingido com uma cinta de ouro, simbolizando a presença e a autoridade sacerdotal de Cristo no meio de sua igreja. Estes candeeiros são explicados como representando as 7 igrejas. Aqui, a imagem do candelabro é usada para descrever as 7 igrejas como portadoras da luz de Deus que brilham em um mundo hostil à fé cristã. E aqui é uma representação desse testemunho cristão dentro de um mundo hostil à fé. Outra menção é em Apocalipse capítulo 11, versos 3 e 4, onde há uma menção ao candelabro que reforça a ideia anterior. O texto diz: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco,
São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. No versículo 4 deste capítulo, há uma referência a essas testemunhas e seu significado. A interpretação deste versículo pode ser abordada de várias maneiras. Primeiramente, é importante notar que as duas oliveiras e os dois castiçais são frequentemente compreendidos de forma simbólica. Eles representam as duas testemunhas enviadas por Deus durante um período de tribulação descrito no Apocalipse. Essas testemunhas são profetas e têm a tarefa crucial de profetizar, ou seja, de testemunhar sobre Deus em um momento de grande tumulto e apostasia na terra. No entanto, também é interessante observar que o simbolismo por trás dessas duas testemunhas pode ser interpretado de maneira mais ampla. Uma das interpretações mais aceitas pelos estudiosos do Novo Testamento afirma que as testemunhas podem representar a Igreja de Cristo, que ao proclamar o Evangelho convoca o mundo ao arrependimento como candeeiros de Deus, um símbolo que retrata as igrejas como portadoras da luz, ou seja, como portadoras da mensagem do Evangelho. Em resumo, nós podemos relembrar nossa caminhada até aqui. No Novo Testamento, as lâmpadas do candelabro deveriam queimar continuamente, simbolizando a presença de Deus no meio de seu povo. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de manter as lâmpadas acesas, enchendo-as com óleo diariamente. No Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 1, vemos uma imagem de 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros representam as 7 igrejas mencionadas no livro. Por fim, vemos que o candelabro é um símbolo da presença de Deus e da luz espiritual. No Novo Testamento, ela é usada ou associada às igrejas e ao testemunho cristão. A mensagem central é a importância da presença de Deus na igreja por meio do testemunho do Evangelho. Em seu comentário sobre o Apocalipse, o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu de forma brilhante sobre o Evangelho ser a luz do candeeiro que é a igreja. Ele escreveu: ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele se dá a conhecer no meio dela e não à parte dela. Hoje, muitas pessoas querem Cristo, mas não a igreja, e isso é impossível. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. Ela ocupa o centro da sua atenção. Para finalizar, eu gostaria de fazer 3 perguntas para que você reflita. Primeira, sua igreja local é fiel na pregação da luz do Evangelho? Segundo, você é parte atuante da pregação da luz do Evangelho no contexto da sua comunidade? E em terceiro, qual o papel do caráter cristão na manifestação dessa? Chegamos ao fim deste episódio e espero que nossa exploração sobre o candelabro na Bíblia e como ele nos ensina sobre a presença de Deus tenha sido enriquecedora para você como discípulo de Jesus. Se você encontrou valor nessa discussão, não hesite em compartilhar e seguir para ficar atualizado. Agora eu gostaria de ouvir como a sua compreensão sobre a presença divina foi enriquecida como resultado dessa conversa. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos e fazer perguntas adicionais nos comentários. Amigos, obrigado por vocês estarem até aqui comigo e até a próxima.